Glória a Jesus. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. E vamos ler até o 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Nos diz assim: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Vocês sabem que no culto de quinta eu sempre procuro trazer mensagens que nos ajudem no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque de que adianta a gente frequentar uma igreja se a gente não aprende a viver como Deus quer, né? Então, por isso, nós devemos aprender como viver. E uma das coisas aqui que a Bíblia fala muito é sobre a nossa língua, o nosso jeito de falar, né? Por quê? Porque nós lemos aqui que a língua é como fogo. Ela é um mundo de iniquidade. E que ela está entre os membros do nosso corpo, dos menores, né? A nossa língua é um dos menores. Acredito que o menor, não sei de ciência e biologia agora, mas é um dos menores. Mas que ela, sendo um dos menores, ela pode contaminar todo o nosso corpo. Então, por isso a necessidade de nós aprendermos a controlar a nossa língua, de nós aprendermos a viver de acordo com a vontade do Senhor. E muitas coisas aqui nesses versos que nós lemos nos levam a pensar se nós estamos sendo corretos diante de Deus
com a nossa língua. Porque veja só, às vezes a pessoa vem para a presença de Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas ela diz assim: aceito Jesus no meu coração. Mas ela não entrega a língua, a boca, os ouvidos, os olhos para Jesus. Como assim, pastora? Quando a gente entrega o coração, a gente tem que deixar Jesus mudar tudo. Amém? Mas tem pessoas que parece que dizem assim: não, essa parte do meu corpo eu não quero que Jesus mude. Então daí dá problema, né? Porque Jesus quer nós por inteiro. Não apenas partes de nós, mas Ele quer nós por inteiro. E a Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, e esse que nós lemos, né, o capítulo 3 de Tiago, fala muito sobre controlar a língua. E nós vamos ver hoje muitos versículos, viu, meninos aí em cima? Hoje vocês vão trabalhar bastante aí com os versículos. Por quê? Porque nós precisamos aprender a colocar freio na nossa língua. E assim como entregamos o coração para Jesus, temos que entregar também a nossa língua. Os nossos olhos, para que a gente vigie no que vai olhar. Os nossos ouvidos, para que a gente vigie no que vai ouvir. E a nossa boca, para que a gente vigie no que vai falar. Né? E claro que se entregar ao Senhor por completo inclui pensamento e tudo mais. Mas hoje eu vou falar da língua então. E a língua, ela, como já falei, ela é pequena, mas que pode levar a pessoa para o inferno. E isso a Bíblia que nos fala. Ó, vamos ler aqui o versículo 6 de novo. Tiago 3:6, que diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então a pessoa que não tem controle da sua língua está sujeita, né, pelas suas palavras a ir para o inferno. Então por isso o Senhor nos aconselha a cuidarmos do que falamos. Outro versículo também diz ali, no 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, se a nossa boca, a nossa língua pertence ao Senhor, nós não podemos fazer essas duas coisas. Tem que ser uma só. Louvar a Deus. Quem louva a Deus não amaldiçoa os irmãos. Quem louva a Deus não vai falar mal dos irmãos que são feitos à semelhança de Deus. Então, como que eu posso dizer que sou de Deus e louvar a Deus, se eu amaldiçoo, falo mal, chamo nome, palavrão para pessoas que são feitas à semelhança de Deus, assim como eu mesma? Né? Então, eu sou igual a todos, você é igual a todos, então ninguém é melhor que o outro. Se você é feito de... Você veio da terra, porque nós viemos da terra, né? O Senhor nos fez do pó da terra. O meu irmão, a pessoa que está próximo a mim, também é. Então ninguém foi feito uns da terra e outros de ouro. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Amém? Se eu fui feito da terra, você também foi feito da terra. Então nós temos que entender que não devemos amaldiçoar ou falar mal, dizer que a outra não presta, que não vale nada, porque isso, porque aquilo, porque você é igual àquela pessoa, então você está dizendo que você mesmo não presta, que você não vale nada. Né? Então nós não podemos deixar que a nossa boca louve ao Senhor e ao mesmo tempo amaldiçoe os outros. Não funciona. Ou você amaldiçoa ou você abençoa.
Amém? Então a nossa língua é perigosa, né, irmãos? A nossa língua é perigosa. Mas só que tem pessoas que não se preocupam com o que falam. Tem pessoas que vão falando e vão chamando os outros de tudo o que querem e não se preocupam e não pensam que um dia vão dar contas para o Senhor de cada palavra que saiu da sua boca. Então a Bíblia nos diz isso, cada palavra que sair da nossa boca, nós vamos prestar contas a Deus. Então se você disse que o teu semelhante, o teu próximo, o teu irmão, a tua irmã, não presta, não vale nada, você vai dar conta disso que você falou um dia, diante do Senhor. O Senhor vai perguntar isso para você, né? Estamos aqui imaginando, mas prestar contas é sério. Agora eu quero imaginar aqui, já imaginou que se o Senhor chega para você e diz assim, ei, do que você é feito? E você vai dizer, tu sabes, Senhor, eu fui feito do pó da terra. Sim, e por que você falou mal do outro se você é igual a ele? Você por acaso é feito de ouro, de pedras preciosas, para ser melhor? Não. Então nós somos iguais. Então por isso nós não devemos falar mal uns dos outros. E nós devemos sim louvar ao Senhor com a nossa língua e abençoar os nossos irmãos, o nosso próximo. Porque senão, o que adianta nós estarmos dizendo que somos cristãos e que servimos a Deus? Oh, desculpe. Nossa, que tosse mais estranha que saiu essa, né? Agora olha só. No versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então Deus nos chama atenção. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então uma fonte de água, ela vai jorrar uma água ou boa ou amarga, ruim, que não dá para tomar. Como que está sendo a tua vida, o teu coração, a tua boca? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Você não vai falar coisas que o teu coração não está cheio. Então aquilo que você tem no coração, você vai pôr para fora. Então, outra coisa aqui, ó. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não dá certo. Então a pessoa boa vai falar coisa boa, a pessoa má vai falar coisa má. Não tem como mudar isso. Então nós temos que prestar atenção nessas repreensões que a palavra de Deus faz para nós. Ah, pastora, hoje eu queria ouvir um outro tipo de palavra. Não sei, irmãos. Deus colocou no meu coração para eu falar isso. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa língua, né? Sobre o nosso dia a dia, o nosso falar. Então veja só, já que o Senhor nos repreende, né, para que nós possamos ter boas palavras e não amaldiçoar os outros, nós temos que lembrar que tudo que nós falamos afeta os outros. Se eu chegar aqui e falar um monte de desaforo para vocês vão sair daqui e nunca mais vão querer voltar. É ou não é? Né? Agora, se eu chegar aqui e falar o que eu tenho que falar, que é a palavra de Deus e nada de mim mesma, eu acredito que vocês vão sair daqui abençoados. Amém? Então, olha só, tudo que você fala afeta as outras pessoas mais do que qualquer outra ação. Tem até um ditado que diz que uma palavra dói mais do que um tapa, né? Tem palavra que machuca muito, principalmente quando sai com ira, com raiva da boca da outra pessoa. Então, temos que prestar atenção nisso. E por isso a Bíblia dá tanta atenção quando se trata desse assunto. Língua, fala, palavras. E existe, então, eu quero passar para você hoje, 4
padrões da fala. 4 tipos de pessoas e 4 tipos de línguas, ou seja, as pessoas, né, cada um com o seu tipo de língua, demonstra aquilo que tem dentro de si, na sua alma, no seu coração. Então, a primeira coisa, né, que eu quero falar para você é a respeito da língua controlada. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Língua controlada. Você já pode ir abrindo a tua Bíblia aí no livro de Provérbios, porque nós vamos ler muito hoje sobre isso em Provérbios. Provérbios. A língua controlada é o primeiro tipo de língua que tem. Depois tem a língua cuidadosa, segundo tipo. Terceiro tipo, a língua enganosa. E o 4º tipo, a língua descuidada ou fingida. Então vamos ver primeiro o que é a língua controlada. Olha só, a língua controlada são aquelas pessoas que pensam antes de falar. Elas sabem muito bem quando é melhor ficar quieto. E sabe também dar bons conselhos. Então essa é a língua controlada. A pessoa que tem esse padrão na sua fala, ela é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Estou falando aqui agora de cristãos, tá? Língua controlada, aquele que pensa antes de falar. Você já parou para pensar um pouquinho quantas vezes você fala pela raiva, pelo ódio, pela emoção, enfim, pela situação ali que você está vivendo, e não para um pouquinho para pensar assim, eu devo falar isso ou não? Então, as pessoas que têm a língua controlada pensam antes de falar. Tem também aqueles que dizem, né, conte até 10 para depois falar. Mas também não adianta se você contar até 10 e quando falar sair uma maldição para outra pessoa. Daí a língua não é controlada. Então a pessoa controlada vai saber o momento de falar, o que falar e quando não deve falar. Tá? E quando precisa, ela sabe dar conselhos sábios. Sabedoria, irmãos, é diferente de inteligência. Eu já falei isso aqui para vocês várias e várias vezes. Quando você é sábio, é porque você se tornou sábio servindo a Deus. Sabedoria só Deus pode dar. A inteligência nasce com a pessoa. É o dom que Deus dá para cada ser humano de ser inteligente, então diferente dos animais que não têm inteligência, mas têm instinto. Né? Agem por instinto. Mas o ser humano não, o ser humano tem inteligência e quando busca a Deus, recebe sabedoria. Mas essa sabedoria não vem simplesmente pelos dias que já foram vividos, ou seja, pela idade da pessoa. Não, tem gente bem velhinho por aí que nunca aprendeu a viver. Então a sabedoria vem de Deus. Quando você lê a palavra, quando você busca Deus, você recebe sabedoria. Agora eu digo, quando você lê a palavra, não é que você leia a palavra uma vez por mês, uma vez por semana, ou quando tem que falar alguma coisa a respeito da palavra para alguém, você vai lá, procura ligeirinho, vou falar sobre isso. Isso não é ler a palavra. Ler a palavra, estudar, é esquadrinhar, é conhecer. Então a sabedoria vem pela palavra do Senhor, pelo conhecimento, tanto que a própria palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se você teme a Deus, você já começou a ser sábio. Mas tem gente que já perdeu o temor do Senhor assim faz muito tempo.
né? Não se preocupa mais quando está falando mal de alguém, quando está falando bobagem, quando está falando coisa que não existe. Não pensa mais nisso. Nem se preocupa onde vai passar a eternidade. E tem muitos que conhecem a palavra, mas não se preocupam, achando assim que um dia Deus vai perdoar, porque eu sou especial, Deus vai me perdoar, Deus não vai me mandar para o inferno. Não é assim. Todos vão prestar contas de tudo que sair da boca. Amém? Então, olha só. A língua controlada. Vamos ler. Eu marquei aqui vários versículos e tem muitos mais ainda que eu não marquei, porque senão nós ia passar a noite aqui, nós ia fazer vigília. Mas vamos ler Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Aqui na minha tradução diz, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, tem gente que fala demais. E não é errado você falar bastante. Não estou dizendo que você tem que parar de falar, mas saiba o que você fala. Mas a Bíblia mesmo nos diz, no muito falar não falta transgressão. Então, o que significa isso? Quem muito fala, muito peca. Entendido, irmãos? Amém? Provérbios 11. Agora vai ser só provérbios, tá, Léo? Aí nós vamos viajar dentro do provérbios aqui. 11, Provérbios 11, versículo 12 e 13. Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Vou ler aqui na minha. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. O que significa isso? Aquela pessoa que não tem o controle da sua língua, que não tem a língua controlada, ela despreza o próximo, acha que ela é melhor que todos, é falta de senso, ou seja, não tem entendimento. Acha que é melhor que todos. Mas o homem prudente, este se cala. Quieto. Fica quieto. Aquilo que eu sempre digo para vocês, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então vamos ouvir mais e falar menos. Não estou mandando você sair quietinho por aí, mudo agora, tá? Não é isso. Estou dizendo para você ter controle em tudo que você falar. Não fale do outro, você vai prestar contas. Não fale coisas que você não sabe, você vai prestar contas. Olha só, a Bíblia está dizendo, o mexeriqueiro, né? Mexeriqueiro. Descobre o segredo. Quer dizer, de tanto procurar, fofoca, coisinha aqui, notícia ali, acaba descobrindo alguma coisa. E aí o que faz? Vai contar para todo mundo. Mas o fiel de espírito o encobre. Fiquei sabendo de alguma coisa? Pronto, deu, vou orar e nada mais. Até que me provem o contrário, eu não posso culpar ninguém. E nem depois que eu souber que é verdade, eu não posso culpar ninguém. Todos vão se acertar com Deus. Amém? Outro versículo. 12:16, Provérbios 12:16. A ira do insensato, 16, né? A ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. Sabe aquela pessoa que é insensata, é tola, palavra que eu vou usar aqui para vocês. Aquele barril de pólvora, que se irrita rapidamente, que se irrita por qualquer coisa. A ira do insensato, a ira do tolo, a ira do nervosinho,
no instante se conhece, porque ele não controla a sua boca. Encostou, pum. Não é nem barril de pólvora, é bomba nuclear. Destrói tudo que tiver em volta. Né? Mas o prudente oculta a afronta. Quer dizer, estou na minha, não vou falar nada, não quero saber de fofoca, não quero saber de confusão. Estou tranquila. Amém? Provérbios 13:3. Estou dando vários versículos para vocês verem que é a Bíblia que está falando, não sou eu, tá, irmãos? Provérbios 13:3. Porque às vezes eu falo as coisas, as pessoas dizem, ai, por que falou aquilo? Não fui eu, foi a Bíblia. 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O que guarda a boca conserva a sua alma. Fecha a boca. Não fale o que não sabe, mesmo que saiba de certeza, fecha a boca. Porque você não vai ter problema para a tua alma daí. Você não vai ter problema para a tua vida. Porque o que fala demais recebe problema para si mesmo. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então cuidado. Isso aqui é para todos nós. Não fale muito o que você não sabe, nem o que você sabe, fale só na hora certa. Amém? Esse foi 13:3, né? Provérbios 15. Tem que cuidar do tempo, né? Porque os versículos vão longe. Provérbios 15, versículo 1. Diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, quando tem alguém com algum problema, com alguma dificuldade, você chega com uma palavra branda, o que é isso? Calma, tranquila, dirigida por Deus. O que vai acontecer? Desvia o furor, quer dizer, acaba a complicação, a briga, a discórdia. Mas a palavra dura suscita a ira. Se você tem uma palavra dura, se você vai falar tracando os pés, vamos usar assim essa palavra, né? Tracando os pés nos outros, você só vai produzir ira, ódio, rancor, mágoa. Então não esqueça disso, tudo que você falar, tudo que eu falar, vai causar marcas profundas nas outras pessoas, que são piores às vezes que um tapa ou uma surra bem dada. Né? Provérbios 16:23. O coração do sábio é mestre da sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. O coração do sábio é mestre de sua boca. Tem gente que deixa a boca mandar no coração. Mas nós temos que deixar o coração mandar na nossa boca. E aqui eu não estou falando, não tem nada a ver com aquela parte que diz, e realmente é o nosso coração, a gente não deve confiar em si mesmo, né? Porque o nosso coração é enganoso. Mas aqui quando diz o coração do sábio, está dizendo que esse coração está cheio de sabedoria do Espírito Santo. Então não está falando do engano do coração humano, mas está falando daquele coração que é controlado pelo Espírito Santo. Então esse coração, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos lábios. A pessoa que tem o Espírito Santo no seu coração, ela vai resolver uma situação difícil rapidamente. Por quê? Porque ela tem persuasão. O que é isso? Ela sabe falar, ela sabe orientar, ela sabe dar conselhos. Então é isso que a Bíblia está falando aqui. Amém? Teria muitos outros, mas eu não vou ler todos, porque senão não vai dar tempo. Vamos para outro tipo de língua agora. A língua cuidadosa. São os que dizem a verdade enquanto procuram encorajar. Como assim, pastora?
Ó, essas duas primeiras aqui que nós falamos, esses dois primeiros padrões de fala ou de língua aqui, esses nós devemos copiar, ou seja, devemos ter. As duas últimas que eu vou falar para vocês, nós devemos correr, ficar longe. Mas essa aqui, a língua controlada, que foi a primeira, e a língua cuidadosa, nós devemos buscar em oração. Buscar que o Espírito Santo faça isso por nós. Como assim? Porque são os que dizem a verdade, enquanto procuram encorajar. Irmãos, dizer a verdade é o mais necessário na vida de um cristão. Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Já falei aqui também outras vezes. Quando você fala uma mentira, você está tendo um filho com o diabo. Porque a mentira é filha do diabo. E o diabo é o pai da mentira. Então você está mentindo, está tendo um filho com o diabo. Veja como a coisa é séria, mas às vezes as pessoas leem e não percebem. Não param para analisar. Então nós temos que dizer a verdade. Sempre. E tem pessoas que não fazem isso. Ah, pastora, mas é cristão. Não... Ih, meu Deus, tem tanta gente que se diz cristão e vive falando mentira. Vive falando bobagem. Tenha isso como um padrão na tua vida. Eu falo a verdade. Vou falar a verdade. Então, nesse tipo daí, a tua língua está sendo cuidadosa. Por quê? A mentira tem perna curta. Né? Um dia ou outro vai aparecer que não era aquilo. Então, procure falar sempre a verdade. Pastora, mas tem situações que não dá. Não, tem que dar. A verdade liberta. Então tem que falar a verdade. Não adianta você querer enganar e contar meia verdade. Meia verdade é mentira. Então fale a verdade. Vai dar problema, pastor, mas a mentira dá muito mais problema. Então fale a verdade. Que de todos o da verdade vai ser mais fácil de resolver. Né? Amém? Vamos ver então. E procuram encorajar. O que é? Você falando a verdade, você dá conselhos sábios, você diz a verdade. E vai estar procurando encorajar a pessoa que está precisando ouvir uma palavra de você mesmo. Então fale a verdade, encoraje os outros a falar a verdade. Não ensine a fazer artimanhas, a mentir, a enganar, porque eu faço isso, mas fulano não sabe. Não. Jesus disse o quê? Que a palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Não tem mais ou menos. É sim ou é não. Então nós temos que viver assim. É assim que o cristão deve viver. Provérbios 10, 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, porém a boca dos ímpios fala perversidades. Nós temos que falar o que agrada, ou seja, a verdade. A verdade agrada. E não só a nós quando ouvimos a verdade, mas a verdade agrada a Deus. Porque Ele diz que nós temos que falar a verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Então essa é a língua cuidadosa. Fala a verdade para não entrar em problema. Provérbios 12, 18. Do 18 ao 25. Esse aqui é um pouquinho mais longo. Olha só. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Fala, 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 fala. Mas não percebe que o que está falando está machucando os outros. Mas a língua dos sábios é medicina.
cura. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. A língua que fala a verdade vai permanecer para sempre, mas a língua mentirosa é pouco tempo de vida, apenas um momento. O 20, a fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Olha só, por que hoje em dia, né, agora eu vou falar do mundo, tem tanta gente, é claro que até dentro das igrejas, mas aquelas pessoas que vivem dizendo que não têm alegria no coração, não são felizes, não são alegres, não têm paz. Tem pessoas que são especialistas em tirar a paz dos outros. Essas pessoas, a palavra de Deus está falando aqui, ó, a fraude no coração dos que maquinam o mal. Só tem coisa ruim no coração. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Então aquele que fala a verdade, que tem paz no coração, que fala com bons conselhos, vai ter paz. E muita gente hoje em dia precisa de 300 remédios para poder dizer que está em paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os acompanhará em cheio. Se você é um justo de Deus, uma mulher justa de Deus, você não vai sofrer agravos. O que é isso? Coisas que vão te fazer sofrer no sentido de ninguém me defende. Não. Quem nos defende é Deus. Amém? É Deus. Estão falando coisa errada a teu respeito? Deus vai te defender. Não se preocupe em se defender. Deixe que fale. Deus sabe que não é verdade? Tá bom. Mas os perversos, o mal os acompanhará em cheio. Então quem faz o mal vai receber o mal. Lá em Gálatas fala da lei da semeadura. Quem planta, colhe. O que plantar vai colher. Se plantar mentira, vai colher mentira, sofrimento. Se plantar o mal, vai colher o mal. Se falar a verdade, vai colher bênçãos, vai colher alegria, vai colher paz. Amém, irmãos? Qual que eu parei? 22, né? Não. 21. Agora é o 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus detesta mentira. Deus não suporta o mentiroso. É abominação ao Senhor. Olha só, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus se alegra com você quando você fala a verdade, quando você não tem maldade na tua fala, quando você é cuidadoso no que vai falar, Deus se alegra com você. Deus se alegra com quem fala retamente o que tem que ser falado, não com mentiras, não com maldade, não com segundas intenções, né? O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. O que é isso aqui? O homem prudente oculta o conhecimento. Não significa que ele não ensina ninguém, mas significa que ele diz, eu não sei nada. Eu não sei nada. Não vou me engrandecer. É isso que está dizendo aqui. Mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Eu sei, eu faço, eu posso, eu conheço, eu enxergo. Cuidado. Deus não se alegra com isso. O 24 agora. Qual que eu estou lendo agora, irmãos? Agora eu perdi aqui. 24? A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados.
que é isso? A mão que age com retidão, diligente, quer dizer, o que é meu, o que não é meu eu não pego. Quem faz assim vai ser sujeito a trabalhos forçados, né? Quer dizer, vai sofrer na vida. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Tenha boas palavras. Só até aqui vamos ler, porque senão não vai dar tempo, irmãos. Então vamos, tem muitos outros. Se você quiser, depois eu posso passar para você os outros. Tá bom? Agora então vamos para o terceiro tipo de língua. Essas duas que eu vou falar agora não podemos ter. Tá? O terceiro tipo é a língua enganosa. O que é isso? Os que são cheios de motivações erradas, que visam a fofoca, a calúnia e têm um desejo de distorcer a verdade. A língua enganosa é aquela que bajula, elogia para alcançar favores. Se está precisando de uma pessoa, vai tratar muito bem até o momento que ela precisa. Quando não precisa mais, dá o pé na bunda. Desculpe a expressão, mas é a verdade. Então essa é a língua enganosa. É cheia de motivação errada. E tudo que for possível, faz uma fofoca, uma calúnia. E tem um desejo de distorcer a verdade. Então se nós não sabemos realmente o que aconteceu, não podemos sair falando coisas que não temos prova. Amém? Provérbios 6. Vou ler só 3 agora para daí dar tempo. É 8. Provérbios 6, do 12 ao 14. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração, a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. O que é isso? O homem de Belial, o homem do diabo. Né? Pode até dizer que é cristão, pode frequentar uma igreja, mas não é. O homem vil é o que anda com a perversidade na boca. Tudo que essa pessoa falar vai ser para ofender alguém, para magoar alguém, vai ser para desmoralizar uma outra pessoa. É perverso. Não tem empatia. Lembram de uns cultos atrás que eu falei a respeito de empatia? Nós temos que ter empatia, quer dizer, sofrer o que o outro está sofrendo. Jesus fez isso e nós temos que ser iguais a Ele. Pelo menos tentar ser parecidos com Jesus. Né? Igual a gente não vai ser, só Jesus é o Senhor. Mas eu digo fazer o que Jesus fazia. Jesus sentia empatia, compaixão dos outros. Eu falei sobre isso o dia que eu preguei sobre a viúva, o filho da viúva de Naim. Então veja só, se Jesus era assim, quem se diz que é dele tem que ser assim. Então o homem de Belial, o homem vil, o que tem a língua enganosa, ele vive pensando em fazer o mal. Aqui no 13 diz assim, acena com os olhos. Acenar com os olhos, irmãos, aqui, vou até tirar o óculos, né? Mas é quando alguém... Sabe, tá de combinação com o outro que faz assim, ó. Mas isso para maldade, né? Você pode estar conversando, brincando com alguém, faz assim alguma coisa. Não estou dizendo que isso você está fazendo errado. Eu estou dizendo que é para combinar o pecado, para combinar a maldade, uma coisa combinada, planejada. Vamos fazer tal coisa para prejudicar alguém. Aí um sinalzinho assim, ó. Né? Outra coisa que a Bíblia fala de tudo, gente. Não pense que tem assunto que a Bíblia não fala, porque fala. Arranha com os pés.
arranha com os pés. O que é isso? Arranha com os pés. Vamos fazer um jeitinho assim, quer dizer, uma combinação com outra pessoa para fazer o mal. E faz sinais com os dedos. Demonstra as suas atitudes pela mão. Coisas combinadas. Isso aqui se relaciona a coisas combinadas, que a pessoa combina com o outro para fazer o mal para alguém. O 14. No seu coração a perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Aquele que tem a língua enganosa, irmãos, ele faz isso no sentido de... A Bíblia mesmo fala, eu não vou ler o versículo aqui agora, porque eu confesso que eu não lembro onde está, e eu não marquei. Mas que diz assim, que tem gente que quando vai para a cama, planeja o mal que vai fazer no outro dia. Você já deve ter lido isso. Então está deitado, mas está planejando o mal. Ou, sei lá, pode estar de pé, mas está pensando, o que eu posso fazer amanhã para prejudicar tal pessoa? E a última, então, já está quase na hora. Então, essa aqui, não tenha, tá? Não tenha. Tem mais versículos aqui, mas não vamos ler. A última, então, é aquela pessoa que tem a língua descuidada. Língua descuidada ou fingida. São os que falam mentiras, maldições, palavras irascíveis, que podem levar à rebelião e à destruição. Então são aquelas pessoas que falam mentira e não se preocupam com o resultado que isso vai causar. Amaldiçoam os outros, falam maldições. Meus amados, só quem pode amaldiçoar alguém é Deus. Nós não podemos fazer isso. Tem pessoas que rogam praga. Mas elas se esquecem que só vai se cumprir se tiver legalidade. Maldição sem causa não se cumpre. A palavra do Senhor nos diz. Então, olhe só. Falam mentiras, maldições, palavras irascíveis. O que são palavras irascíveis? Aqui é a pessoa que tem a língua descuidada, que se irrita com facilidade. Repete aqui aquilo que eu falei antes. Se irrita com facilidade, é irritado. Tá? E na sua irritação fala mentira, fala maldição, leva as pessoas à rebelião e à destruição. Vamos ler só 2, Provérbios 10. Provérbios 10, do 8. Vai até o 32, mas nós não vamos ler todo. Diz assim, Provérbios 10, 8, vamos ler. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Então, o que quer dizer aqui? O sábio aceita os mandamentos, ou seja, aceita a correção, vai obedecer a Deus. Não vai querer ser o dono da verdade, não vai querer ser aquela pessoa que desafia até o próprio Deus. Isso é perder o temor do Senhor. E o outro, então, que vamos ler é 11:9. Provérbios 11:9. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, aquele que tem a língua descuidada, fingida, que não se preocupa com os outros, o 9, destrói o próximo. Uma palavra mata, irmãos. Por isso que Jesus disse que as palavras podem matar, e os homicidas, ou seja, aqueles que matam, vão ser condenados ao inferno. Então não é só você pegar um revólver, uma faca e matar alguém. Não, tem palavras que matam. Matam. Destrói a pessoa nunca mais se levanta na vida. Por quê? Porque uma palavra foi dita com raiva, com ódio. E isso fez com que a pessoa morresse. Morre por dentro, continua vivo, está caminhando, está se alimentando, mas está morto.
né? Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então você é um justo de Deus, quer dizer, você aceitou o sacrifício de Jesus, ele já te justificou. Você é liberto pelo conhecimento. O que é isso? O Espírito Santo vai te encher de sabedoria, para saber tratar os outros, para saber falar com os outros, para saber o que dizer e como dizer e quando dizer. Tudo tem um tempinho certo. A gente não pode sair falando a todo momento coisas que não era aquela hora de falar. Ah, pastora, mas tem coisa que tem que ser falado. Tem realmente, mas tem que saber o momento, tem que saber a hora de Deus para falar, o que vai falar, pensar antes, não falar sem pensar, né? Então esses são os 4 tipos, irmãos, de padrão de língua que existe. E nós temos que ver o que nós estamos praticando. Eu sou cristã, você é cristão, como está sendo a nossa língua? É isso que vai nos ajudar no dia a dia. Não adianta você querer uma oração de libertação porque apareceu um sapo lá na porta da tua casa. Isso vai te ajudar em quê? O que tem que aprender é a palavra para você saber viver todo dia. Todos os dias. E conhecer a palavra é isso, é a gente entender por que tem que ser feito tais coisas. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter controle na minha língua. Porque Tiago disse, usado pelo Espírito Santo, que a língua pode me levar para o inferno. Então eu tenho que cuidar. Cuidar do que eu falo. Amém? Então é isso que importa. Os justos de Deus são libertos pelo conhecimento. Aprenda a palavra que você vai saber viver o teu dia a dia. Né? E Salomão, né, que escreveu Provérbios, então ele sabia muita coisa. E tem só mais um versículo então que eu quero ler, que eu esqueci, que era lá no início. Provérbios 25, 23. 25, 23. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Então, o que Salomão estava dizendo aqui, o vento forte traz a chuva, quer dizer, tem o vento, vai chover. E a língua fingida traz o rosto irado. Então, aquela língua que é fingida, que fala o que não deve, que acusa as pessoas do que elas não devem, ou que se sente superior às pessoas, enfim, tem várias situações aqui se tratando da língua, vai produzir um rosto irado naquele que vive, convive ou ouve, né, a pessoa. Então nós temos que ser cristãos, ou seja, vamos dar bom exemplo, vamos dar exemplo de Jesus, vamos mostrar que nós temos sabedoria do Espírito Santo, e só quem pode nos ajudar nisso é o Espírito Santo. Se a pessoa buscar o domínio próprio, ele vai dar. Pastora, quando eu vejo, eu já falei, mas não foi por mal, eu já falei. Ore, o Espírito Santo vai te ajudar. O Senhor Jesus vai te libertar. E o Espírito Santo vai controlar a tua vida por inteiro, não só a tua boca, mas os teus olhos, os teus ouvidos, você por inteiro. Amém? Então, olha só, por que eu li esse versículo aqui do vento norte? O rei Salomão, ele estudava meteorologia, ele era um sábio, né? Nós sabemos disso. E ele sabia discernir a natureza e os seus sinais. Então ele falou aqui da chuva e já colocou a respeito da língua. O que significa isso? Assim como o vento norte traz a chuva, a língua fingida só vai trazer problema. Então ele fez a comparação. Ele entendia do tempo, mas também entendia do ser humano. Né? Amém? Para encerrar então, só quero te contar uma daquelas minhas historinhas, né, que eu gosto de contar para ilustrar a mensagem. E antes disso, então, só de dizer, cuide porque o diabo usa a língua para dividir as pessoas, para colocar intriga, para colocar confusão, para colocar contendas, para destruir famílias. O diabo usa a língua das pessoas. Não deixe o diabo usar a tua língua. Você é de Jesus. Não deixe o inimigo usar a tua língua.
Cuide no que fala, pense antes de falar. Sempre, sempre, sempre pense antes de falar e peça a direção para o Espírito Santo. E as cicatrizes que ficam, irmãos, por uma palavra, né? Ninguém consegue tirar. Você pode ser abençoado, Jesus perdoa e tudo mais, mas aquela lembrança, mesmo que você já tenha perdoado a pessoa e deve perdoar, mas você não vai esquecer do que aconteceu. A lembrança do que te fizeram, você não vai esquecer nunca. Mas se você perdoou, quando você lembrar, você não vai mais ser triste, sofrer por causa daquilo. Isso é o sinal de que você perdoou. E tem que perdoar, senão nós não somos perdoados. Mas a cicatriz fica, para você ver como uma palavra machuca mais que um tapa. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, só para ilustrar agora tudo isso aqui, né? Quero te contar a história de um menino, um piazinho que era muito irritado. E ele vivia brigando com os coleguinhas dele, ele vivia brigando na escola, ele brigava em todo lugar que ele chegava. E um dia ele falou para o pai dele, né? Pai, eu brigo muito, eu me irrito fácil. O que eu tenho que fazer? Aí o pai dele disse assim, cada vez que você ficar brabo, que você ficar irritado com alguém, não fale nada. Pegue um prego e um martelo e vá lá na cerca, detrás do lote lá da casa, e pregue um prego na cerca de madeira. Aí o piazinho começou a fazer isso, né? Ele ficava brabo, ele queria matar quem estivesse na frente dele. Mas daí ele lembrava do que o pai dele falou, pegava o martelo, pegava o prego, ia lá e pregava o preguinho na cerca. Só que às vezes ele macetava o dedo, né? E isso acontece com todo mundo. Aí ele ficava mais irritado ainda, mas pregava o prego. Aí tantas e tantas vezes ele fez isso, porque ficava bravo, que ele foi notando que era melhor ele se acalmar do que macetar o dedo. Então ele chegou para o pai dele e disse assim, ô pai, agora eu já estou mais calmo. Eu preguei um monte de prego lá. Mas agora o que é que eu faço? Aí o pai dele disse assim, muito bem, então já está mais calmo. Agora, cada vez que você fosse se irritar, você não está mais se irritando então, mas se você fosse se irritar, vá lá e arranque um daqueles pregos. Estão entendendo, irmãos? Vá lá agora e arranque um daqueles pregos. Aí quando alguém brigava com ele, provocava ele não se irritava mais, mas ele pensava, eu ia ficar irritado, eu ia bater nessa pessoa. Mas daí ele não fazia isso, ele ia lá e tirava um prego. Tanto foi assim que ele tirou todos os pregos que ele tinha colocado na cerca. Aí ele chegou para o pai de novo e disse, ô pai, eu já tirei todos os pregos, mas a marca ficou na cerca. Aí o pai dele disse, pois é, a marca ninguém tira. Tudo que você brigou, tudo que você ofendeu, tudo que você fez para os outros, ficou marcado na vida deles para sempre. É igual o furo na madeira que você pregou o prego. Entendido isso, irmãos? Então nós temos que levar essa historinha aí como exemplo. Tudo que nós falarmos para alguém vai ficar marcado para sempre na vida dessa pessoa. Mesmo que ela te perdoe, mas Deus não tira a lembrança de ninguém, a memória de ninguém. Você vai lembrar. Mas se você já perdoou, amém, graças a Deus, você não vai sofrer por isso. Mas ninguém tira. Deus não tira a nossa lembrança. Então nós vamos lembrar, é uma marca que ficou. Então lembre desse detalhe, cuide das tuas palavras. Amém? Cuide das tuas palavras, porque nós vamos dar conta de cada palavrinha que saiu da nossa boca diante do Pai. Amém? Falei demais, né? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?